ele vai criar isso como um negócio e ele precisa efetivamente ter uma situação em que ele vincule como sócio aos experts, mas não coloque em risco a estrutura dele. Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos e hoje eu quero falar com você que quer, ou está, ou vai, ou deseja trabalhar no mundo digital com relação a infoproduto. Nós temos dois caminhos aqui. O primeiro é você dominar determinado conteúdo e desejar, por algum motivo, empacotar tudo isso e colocar disponível na internet para que outras pessoas possam estar comprando e aderindo à sua fórmula, as informações que você por muito tempo conduziu, o seu método. Então isso e deixa eu fazer uma ressalva antes de falar a parte técnica. Para mim isso é brilhante, tá? Sim, se eu pegar hoje, gosto de fazer comparativo, porque espelha mais a realidade. Eu dava aula de contabilidade, eu dei muita aula de contabilidade. Então eu ia para uma faculdade, eu ia para uma universidade, eu dava aula de graduação em curso de ciências contábeis, dava uma aula de pós-graduação voltada a áreas afins de contabilidade. Qual é o problema? Na ementa do curso de ciências contábeis, eu tinha que dar aula de contabilidade informatizada, de filosofia, eu tinha que dar aula de, mas os professores ali, estavam na grade do curso, né? Contabilidade avançada, vamos fazer análise das demonstrações financeiras, vamos falar então de consolidação das demonstrações contábeis. O que significa isso? Significa que é um curso muito robusto e que os alunos que estão ali, eles entendem, passam por essa trajetória, mas quando vai para o mercado de trabalho, até chegar à possibilidade de exercer aquela técnica naqueles moldes, olha que eu vou dizer que vou chutar alto, 30% dos contadores que se formaram efetivamente trabalham em grandes corporações ou montaram grandes escritórios e que têm em sua carteira de cliente ou trabalham em grandes corporações e vão necessitar desse tipo de informação. A grande maioria fica ali no básico. E é o que acontece? O cara ficou 4 anos para poder estudar um nível de contabilidade que a grande maioria não vai conseguir aplicar no dia a dia. Vamos trazer isso para o infoproduto. Por exemplo, eu tenho meus infoprodutos na área da contabilidade. E eu consigo mostrar para o cara e dar mais resultado para ele em um curso de pouca duração e ele vai fazer muito dinheiro. Se eu pegar uma situação específica e o cara ir comigo naquela jornada, ele vai ganhar mais dinheiro do que o cara que se formou em contabilidade e não teve oportunidades para ganhar experiência e oportunidade de mercado para poder desenvolver tudo aquilo que aprendeu na faculdade. Então eu sou muito favorável a você empacotar o teu conhecimento e estar disponível para as pessoas. É óbvio que você empacotar o teu conhecimento e colocar disponível para eles, você vai mostrar uma fórmula, você vai mostrar uma entendeu? Tem que desbloquear. Você deixa isso aí, viu? Que é legal. É óbvio que nós estamos o que você construiu, né, vai muito além do que isso, mas você é uma porta de entrada para que as pessoas possam começar a ganhar um dinheiro e depois desenvolver. Você então, Luiz Fernando, é contra a faculdade? Pelo contrário. Pelo contrário. Eu acho que todos devem ir para a educação, né? Então, não vou fazer uma faculdade. Ótimo. Porque a faculdade, eu vou defender a faculdade. Por que eu acho que a faculdade é legal? Porque ela não vai te ensinar profundamente. É verdade. Eu não aprendi com as empresas de contabilidade que eu tenho hoje e o que eu criei, eu não aprendi na faculdade. Foi mais feeling, Deus que botou a luz, estava no local certo, no momento certo e tive coragem, né? Mas o que a faculdade me deu? A faculdade, ela me dá muita base para eu conduzir o meu negócio hoje. Por isso eu sou favorável a quem faz faculdade, porque lá ele vai ter conhecimento que, se por acaso ele tiver conseguir desenvolver um bom trabalho, vai dar sustentabilidade para o negócio dele. Eu não sei porque eu entrei nesse rolê, mas só para dizer para vocês que eu não sou contra nem a favor de faculdade. Eu acho que cada um tem que trilhar o seu caminho, certo? Se você optar em não fazer faculdade e pegar um mentor, buscar um curso prático, começar a ganhar um dinheiro, saiba que vai ter competências que você não conhece e você vai ter que desenvolver. Por exemplo, gestão de negócio.
né, que eu aprendi na faculdade e tento trazer hoje para as minhas empresas. Novamente, isso é um rolê para outro método. Vamos voltar para o assunto. Qual que é? Eu até perdi o tema. Vamos falar sobre o assunto. Então, você quer empacotar e você quer levar. E aí você, então, é o expert, que é o cara que domina de um determinado assunto e quer colocar isso para negócio. Mas tem outras pessoas que não têm apreço por empacotar o teu conhecimento e levar para o público, mas ele tem a competência de desenvolver um projeto, de cuidar das estratégias, sabe os passos para chegar lá, conhece o caminho para você ter o sucesso. E aí o que acontece? Eu tenho um cara que vai planejar, estruturar todo o lançamento do meu infoproduto e eu que vou lançar o infoproduto, ou vice-versa, certo? E o que acontece? Acontece então que essas pessoas juntam forças. Ao juntar força, eu tenho então um que é expert em soltar o infoproduto e ganhar escala, e o outro que domina de uma técnica, um conteúdo, um conhecimento para poder apresentar. E nesse momento eles começam a flertar. Olha que palavra legal. Começam a flertar, começam então a namorar. Eu falei, como que nós vamos fazer isso daqui? Como é que geralmente acontece? Ou é um contrato, né, de coprodutor, ou um contrato de lançamento do infoproduto, ou o cara se torna sócio, certo? Os moldes aqui eu não vou entrar. O que eu quero chamar a sua atenção é, ambos têm um problema comum, que é a renda. Como é que ele vai lidar com o dinheiro? Como é que ele vai lidar com essa sociedade? Por exemplo, quem é o expert é mais fácil, ele vai virar sócio daquilo lá, vai ganhar um dinheiro, já tem tudo estruturado. Mas o expert vai ter mais de um cliente, demanda, pode ser por tempo indeterminado ou por tempo determinado, mas tenha uma estrutura em que tanto o coprodutor quanto o expert tenha segurança no manuseio da receita operacional, de como trazer essa receita, a parte de cada um, para dentro da empresa ou para dentro dos fins próprios e economizar o imposto. Se você parar para pensar, hoje um lançador ele tem fontes de rendas muito grande. Eu conheço cara que é estrategista do mercado e ele tem ali 4, 5 experts e cada um roda para ele mensal de 1 milhão, 1,5 milhão, 3 milhões. Então se ele não tiver uma boa estrutura, um desses caras pode derrubar todo o esquema dele. Por que, Luiz Fernando? Porque está correlacionado. Então, ou você presta um serviço, e como é que resolve? Ou você presta um serviço ou você vira sócio, desde que esse sócio seja por participação de um projeto e não pela participação do resultado de empresa de cada um. Você entendeu? Então, assim, duas empresas que têm um único objetivo, cria-se então uma terceira empresa ou um contrato ou um elo em que eles vão estar dentro daquela jornada. E ao acabar, eles vão analisar se eles vão manter isso ou cada um vai seguir o seu rumo. E quando tiver essa dissolução, né, eles não vão mais caminhar juntos, que não haja um impacto muito grande nas empresas que foram criadas. Então, nesse momento, eu penso que você tem o expert tem que ter uma empresa. Eu vou defender empresa porque acho que na pessoa física não é o rolê, né? Tem muita gente que já de um dia para o outro ganha dinheiro no mercado digital e na pessoa física, aí depois fica reclamando, não tem um planejamento, né? Tem o zelo de empacotar, tem o zelo de chamar o expert, mas não tem o zelo de chamar um contador para criar um plano de ação para ele. Vai pagar muito imposto com relação a isso, vai ficar bravo comigo. Mas eu abri uma empresa para o expert, o estrategista também tem uma empresa, vamos criar um negócio junto, as duas empresas então vão criar um contrato, e pode ser um contrato, tem várias formas de se fazer, depende muito da estrutura de cada um, ou até mesmo uma terceira via, de uma terceira participação, uma empresa de participação para um projeto com tempo determinado. E depois dissolve isso, mas as duas empresas não é impactada. Vocês entenderam? Então, a situação é, tanto o expert quanto o estrategista tem que olhar o negócio como conjunto, mas também olhar de forma individual. Eu sei que aqui o tempo é curto e eu teria que aprofundar muito mais isso, mas a ideia desse vídeo é você entender que quando você é um estrategista, você pode ter mais de um cliente. E se você não tiver uma estrutura societária, empresarial e jurídica, qualquer um deles que correr risco vai afetar a sua empresa. E você, que é o expert, você também tem que ter uma estrutura bem definida para que o estrategista faça o trabalho dele bem feito e não te pegue de calça curta, né?
Eu sou expert. Não, mas eu não vou cuidar, tal. O estrategista vem, faz todo o trabalho, o cara bomba, ganha lá 4, 5 milhões, aí vai pagar 27,5 de imposto, fica bravo, porque praticamente todo o lucro dele foi embora. Porque o faturamento bruto não significa o resultado líquido para o expert, né? Então ele tem o faturamento bruto, que aí ele vai ter a parte do estrategista, copy, vai ter editor de vídeo, vai ter tráfego, vai ter um monte de situações que envolvem. Aí ele vai fazendo o cálculo, chega no lucro líquido. Aí o lucro dele ficou muito pequenininho, ou até mesmo está no prejuízo. Por que lançamento de 7, 8 dígitos dá prejuízo? Justamente porque não há um bom planejamento. Então, dica para esse. Se você quer findar um contrato junto entre expert e um estrategista, tome cuidado e monte uma boa estrutura.